É isso mesmo, viu? É um Fred Café 100% dedicado ao Real Madrid, né? Quem acompanha com frequência aqui os nossos papos todas as segundas-feiras às 11 horas da manhã, horário de Brasília, já sabe que recentemente a Melita se tornou, de maneira muito, né, galáctica, patrocinador oficial do Real Madrid, e com isso eu ajusto um pouquinho o foco possível entre tantos afazeres com os times ingleses aqui na minha vida, para poder também prestar um pouco mais de atenção no Real Madrid, o que é uma alegria maravilhosa para mim, né? Se eu puder falar mais de Real Madrid, eu me sinto até um pouquinho mais elegante, né? Um pouquinho mais importante, inclusive, e eu espero que eu não fale muita besteira por aqui, ainda que me informe, acho que bem, e veja as partidas. É um grau de contato diferente com o que eu tenho com o futebol inglês, evidentemente, né? Ainda que, evidentemente, por poder cobrir a Liga dos Campeões com a TNT, eu tenha visto muitos títulos do Real Madrid na Champions in loco, inclusive, né? A gente fala desse Real Madrid que até essa data FIFA termina como líder isolado de La Liga com 21 pontos, é vice-líder da Champions, no saldo ali é um dos 6 clubes com 100% de aproveitamento, 6 pontos em 2 jogos, porém é um Real Madrid reprovado no grande teste até aqui da temporada, além do atropelo recebido contra o PSG lá na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Então analisaremos um pouquinho esse primeiro momento, né? Esse primeiro ato de Xabi Alonso como o Real Madrid versão 25-26. Lembrando que o Fred Café é um oferecimento da Melita Café Fresquinho, sempre para trazer esse frescor, conectando especialistas em futebol internacional e agora especialistas em Real Madrid com a especialista em café. E temos o nosso cupom CAFRED para te dar 10% de descontos em todo o site da Melita, frete grátis em compras acima de R$250. A Melita é patrocinadora oficial do Real Madrid, do Fred Café, e a Melita desperta você para sentir mais o esporte. Apesar dos resultados, eu acho que é ponto pacífico que o começo do Xabi Alonso no Real Madrid ele é um pouco inconstante. Não é inconstante a palavra, porque há uma constância, mas ele é pouco tem um poder de convencimento pequeno, tá? Ainda que é importante entender o contexto no qual o Xabi Alonso chega. Ele chega no Real Madrid depois de uma temporada terrível, né? Depois de uma temporada trágica em La Liga, na Liga dos Campeões, nos grandes enfrentamentos, atropelos e atropelos diante do Barcelona. E essa comparação, ela é uma camada extra de pressão relativamente nova, porque esse retorno do Barcelona à primeira prateleira do futebol europeu, ele é recente. Então o Real Madrid, depois de viver uma fase absurda, histórica, com tantos títulos da Champions na última década e meia, ele agora vê esse retorno do Barcelona sendo muito colocado como ponto de comparação direto, especialmente depois da última temporada, né? É claro que cada temporada é uma temporada e o Barcelona se despede para essa data FIFA recebendo uma goleada do Sevilla, mas acho que dá para a gente perceber que há uma distância chegando para essa temporada muito grande entre Real Madrid e Barcelona. E com isso, o Real troca de treinador, contrata muitos reforços e essa adaptação e esse entrosamento a um novo estilo de jogo, a novas funções para novos jogadores, por exemplo, Carreiras já é titularíssimo, o Hausen também, o Mastantuono, o Arnold era titular até se machucar, vamos ver quando voltar, até porque depende muito da questão física do Carvajal também. Eu acho que em grandes jogos, os dois bem fisicamente, é possível e é provável que o Xabi Alonso vá com o Carvajal e não com o Arnold. O Militão é um reforço que veio do departamento médico e está muito bem, então é um Real Madrid muito, muito diferente em relação ao da temporada passada, ainda que o Xabi Alonso tenha diminuído e suavizado o impacto dessas adaptações com uma flexibilidade tática interessante e fincando o pé no 4-2-3-1, que é muito mais, como é que eu posso dizer, cara? Muito mais
adaptado a esse elenco do que se ele tentasse fazer o que fez com o esquema de 3 zagueiros, uma linha de 5, uma linha de 3, como você pode querer ler lá no Bayer Leverkusen. E já temos o sol dos galácticos, né? Que é o Kylian Mbappé. O Kylian Mbappé é o grande nome desse Real Madrid, o time gira em torno dele, ele é um dos pouquíssimos jogadores titular em todas as partidas com o Xabi Alonso e claramente ele é a grande estrela da companhia e tem entregado mais uma vez muitos gols, né? É o jogador mais decisivo, é o jogador mais influente, é o batedor de pênaltis, temporada passada 44 gols. Uma primeira temporada por Real Madrid muito eclipsada por conta da ruína coletiva, mas individualmente o Mbappé ele tem uma primeira temporada absurda, né? Como poucos jogadores tiveram na estreia com a camisa do Real Madrid. E nessa temporada ele é responsável por 14 dos 25 gols da equipe, é impressionante. E ele tem feito uma dobradinha muito interessante, com uma surpresa, na minha opinião, enquanto constância no time titular, que é o Arda Güler, né? É um jogador muito técnico, é um jogador que eu gosto muito. Ele já deu 4 assistências para esses 14 gols do Mbappé. Ninguém, né, deu tantas assistências quanto o turco para o francês. E o Güler, que ainda é um jogador, né, em crescimento, em desenvolvimento, é um jogador muito jovem, ele está sendo titular com muita frequência nesse Real Madrid. Quando eu falo do sol da galáxia, né, o sol desse sistema solar dos galácticos do Real Madrid, sendo o Mbappé, não tem espaço para dois, ainda que o Vinícius esteja recuperando o próprio status, né? O Vinícius ele vem melhorando e consequentemente recuperando o próprio espaço. Ele foi a grande estrela da vitória contra o Villarreal, fazendo 2 gols, fora o baile e baila Vini como sempre, se possível. E ele podendo fazer inclusive um hat-trick, teve chance para isso. Ele começa a temporada sendo banco em 2 dos primeiros 5 jogos. E nos outros 3, quando foi titular, não completou os 90 minutos. Um começo muito esquisito. Mas sempre conseguindo entregar, ou quase sempre, boas atuações. E aí nas últimas 3 rodadas de La Liga, ele foi titular e jogou os 90 minutos e se despede para a data FIFA, para a seleção brasileira, com esse jogaço, com essa atuação maravilhosa, a melhor dele. Depois de uma temporada ruim, né? O Vini, sabemos, fez uma temporada muito ruim com o Real Madrid na temporada passada. E agora começa muito bem essa temporada. Foi muito bem agora com a seleção brasileira contra a Coreia do Sul. Depois dessa vitória contra o Villarreal, o Mbappé posta uma foto com uma legenda dizendo sempre ao seu lado, ele e o Vinícius juntos. Então, toda aquela questão do ego do Mbappé, você vê que ninguém mais fala disso, né? Porque, de fato, o Mbappé chegou bem e conseguiu nutrir essas relações de maneira que me parece muito, muito natural, muito orgânica e que tem dado certo. E essa relação dele com o Vini, o Mbappé sabe que é importante ter o Vini ao lado, né? E então, se só cabe um sol nesse sistema solar, é importante que outros jogadores de muito grande porte estejam com uma posição, estejam sendo considerados fundamentais, né? E o Vini precisa ser um pilar desse Real Madrid e é bom vê-lo recuperando e o Xabi Alonso precisa entender a importância do Vinícius e é o Vinícius que tem que ser um dos principais jogadores desse Real Madrid. E aí o Rodrigo fica eclipsado, né? Tá muito claro que, ainda que ele tenha conseguido mais minutagem nos últimos jogos, se o Vinícius está disputando posição se o Rodrigo está disputando posição com o Vinícius pela esquerda, eu acho que claro, quase que uma certeza que o Rodrigo será a franja desse time titular, né? Se o Rodrigo pela direita, ainda que o Xabi Alonso diga que o Rodrigo pode jogar pela direita, ele não escala o Rodrigo pela direita, tem sido muito mais o Mastantuono por ali. O Rodrigo, ele está atrás em minutos. Quando a gente olha para o Rodrigo enquanto versatilidade posicional, ele está jogando muito mais pela esquerda do que pelos outros pontos, ainda que seja a posição de preferência. No embate direto com o Vini, ele vai mais do que mais frequentemente vai perder do que ganhar essa batalha. E nas outras posições está ficando atrás do Arda Güler, do Mastantuono, que acabou de chegar,
e vem jogando muito bem, né? Que bomba que o Real Madrid contratou, impressionante, não conhecia. Do próprio Brahim Dias, o Gonçalo Garcia. Então, assim, ainda estou tentando entender como que vai ser a posição do Rodrigo na cadeia alimentar do sistema ofensivo do Real Madrid nessa temporada com o Xabi Alonso. E acaba de sair no The Athletic, que é um grupo de mídia muito respeitado e que tem bons jornalistas, uma reportagem olhando para o Endrick, né, que não entra em campo há mais de 5 meses, problemas físicos, infelizmente por isso não teve tempo na Copa do Mundo de Clubes e nem nesse começo de temporada, foi banco nas últimas partidas do Real Madrid sem minutagem, e de acordo com essa reportagem, o Xabi Alonso disse para o Endrick que vai ser difícil ele ter minutos. Quando ele se machuca e não joga a Copa do Mundo, quem brilha é o garoto da base, o Gonçalo Garcia, que é uma competição direta para essa posição que já tem o Mbappé como só o máximo, né? Então, assim, o Endrick me parece que é urgente que ele busque um clube por empréstimo para a segunda metade da temporada, porque Copa do Mundo é algo que você não pode, ainda que com a juventude do Endrick, olhar a longo prazo. Vai saber como é que o Endrick vai chegar na Copa de 2030, na Copa de 2034. É importante que ele agarre essa possibilidade de ser convocado e para isso ele não pode ser só banco ou banco do banco, né? Então eu já achava isso na temporada passada, que o Endrick precisava sair do Real Madrid por empréstimo. Agora me parece muito claro que é urgente. E eu considero o Endrick um dos maiores talentos que a gente tem na geração. Por isso eu olho para a minutagem do Endrick como algo fundamental, porque com minutagem eu acho que é uma consequência natural que ele vá jogar bem, que ele vá conseguir gols e que ele vá conseguir uma vaga no grupo para a Copa do Mundo. Numa posição que a gente não tem ainda um dono muito fixo, né? Ainda que o João Pedro esteja muito bem, que tenha o Igor Jesus, que tenha o Richarlison, que tenha o Caio Jorge e outros jogadores ali, o Pedro do Flamengo e tal, eu quero muito ver o Endrick na Copa. Eu acho que é importante ter o Endrick no grupo da Copa do Mundo e com minutagem, ainda que não como titular. Eu acho que para ele entrar no debate, voltar ao debate de Copa do Mundo, ele precisa de minutagem e para isso precisa sair do Real Madrid em janeiro. Mas enfim, o Real Madrid, portanto, ele está tentando se ajustar com tantos reforços e com um novo treinador que, para além das mudanças dentro de campo, ele reorganiza as prioridades e num grupo com muito ego e com muita história nesse Real Madrid, não é algo que vai ser muito bem recebido, ainda mais quando você falha no grande teste, né? Acho que o sinal amarelo foi ligado contra o Atlético de Madrid. O Atlético, que não fazia um bom começo de temporada, atropelou o Real Madrid com uma facilidade muito assustadora, que lembrou os enfrentamentos com o Barcelona na temporada passada. E agora vai vir uma fatia, o segundo ato, o terceiro, para a gente separar em datas FIFA, vai ser de testes muito importantes para a gente entender melhor como que está esse começo de trabalho do Xabi Alonso. Pega o Getafe, fora de casa, que é sempre chato, né? Fiz um programa que vai ao ar nesta terça-feira com o Marcelo Beckler, lá no canal de YouTube da TNT Esportes, só sobre o Getafe, e é outro tipo de futebol. Depois são 3 jogos em casa: Juventus pela Champions, Barcelona e Valência. Esse jogo contra o Barcelona vai ser, ainda que um Barcelona com as próprias questões e sem Lamine, eu estou muito ansioso para ver como é que vai ser esse clássico. E depois visita Liverpool, pela Champions, evidentemente, e Rayo Vallecano, que não começa bem na Liga, mas, enfim, pode ser um jogo complicado. Tirando o Rayo Vallecano, e não o Rodrigo, são jogos complicados, com um grau de enfrentamento maior do que o Real Madrid teve até aqui nos 2 primeiros atos do Xabi Alonso. Então, para a gente entender um pouco melhor, vamos esperar.
Vamos esperar como é que virá esse Real Madrid, como é que vai voltar o Jude Bellingham, que pode ser muito importante para solidificar a base desse meio campo, ao lado do Tchouaméni, que começa bem a temporada, o Carreiras, que foi muito mal contra o Atlético, começa bem pelo Real Madrid, o Hausen deu recados variados, né? Bem com a bola, não tão bem sem, cartões vermelhos, o Militão voltando do departamento médico, o lado direito, vamos ver quando que volta o Arnold, quando que volta o Carvajal, e ali o setor ofensivo muito centralizado no Mbappé, com o Vinícius recuperando a vaga pela esquerda, pela direita me parece muito claro que é o Mastantuono, com o Arda Güler mais centralizado como 10. O retorno do Bellingham pode trazer um outro nível para uma outra dimensão para esse Real Madrid. Vamos esperar para ver, e eu prometo manter esse olhar. Espero não ter falado muita besteira. Se você conhece mais do Real Madrid do que eu, por favor, conserte algo que eu tenha falado aqui que tenha escorregado. Ou, enfim, eu conto com as suas retificações e ratificações também, por favor, aqui na caixinha de comentários, tá? Vamos que vamos. E amanhã vai ter vídeo aqui no canal sobre Japão e Brasil. Voltando a falar de seleção brasileira e também de Real Madrid, né? Com Vinícius, com Rodrigo, com Casemiro, enfim. Que fizeram um gol com cara de Real Madrid contra a Coreia do Sul, inclusive.